Shalom, igreja! Antes de entrarmos no nosso tempo devocional, eu quero te incentivar a acessar os nossos canais no YouTube, Facebook, no Instagram. Inscreva-se. E nós também temos alguns materiais disponíveis nas nossas redes de streams, exceto o Deezer, ok? Bom, nesse tempo de paralisação compulsória, onde somos bombardeados com tantas notícias pessimistas, somos impulsionados à seguinte reflexão: qual tem sido o nosso papel como igreja? Que resposta temos dado a essa onda de temor que tem tomado a nossa nação? E mais, o que temos visto diante da crise que vivemos? Problemas ou oportunidades? Continuando com a temática da semana, Vencendo os Dias Maus, queremos compartilhar contigo o nosso devocional de hoje, cuja mensagem é problema ou oportunidade. O que temos visto diante da crise? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 5 a 17. Está escrito assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Ao analisarmos as Escrituras Sagradas, iremos perceber que as perseguições e os tempos de escassez fizeram com que a igreja ela tivesse um crescimento de maneira que os cristãos fossem conduzidos a um outro patamar de fé. Diante do conforto de suas rotinas e distante de Deus, nós temos percebido que muitas pessoas elas têm acreditado sua fé em suas conquistas, em seus bens, em sua própria força, e isso tem conduzido a levar até a questionar a existência de Deus. E quanto a nós cristãos, qual tem sido a nossa reação diante do cenário que temos enfrentado? As guerras, nós precisamos entender que nós não estamos de férias, nós estamos em guerra. E as guerras são vencidas por antecipação. Esse tempo de reclusão não pode gerar em nós zonas de conforto ou de temor. Orar é imprescindível, mas tão importante como orar, é preciso estabelecer ações que apontem para a vinda de Cristo. Diante de um quadro de desesperança e medo, sejamos nós a resposta ao meio desta geração incrédula. Precisamos discernir os acontecimentos com maturidade, utilizando a nossa guerra como um padrão que aponte para a vinda do Senhor. E nesses sentidos, queremos chamar a sua atenção para 3 pontos relevantes nesse devocional. Primeiramente, apresente a Deus os medos que têm lhe impedido de se posicionar ativamente diante dos seus inimigos. Segundo, assuma uma posição otimista. Nós já temos pessimistas demais em meio a tudo que temos vivido. Assuma uma posição otimista diante desses rumores que têm tentado enfraquecer a sua fé. Terceiro, aproveite cada situação como uma oportunidade única para falar de Cristo, a ponto de gerar expectativas que apontem para a sua vinda e vidas sejam alcançadas pelo seu Espírito. Ainda nesse ambiente profético, promova um tempo de arrependimento. Arrependa-se por ter uma fé circunstancial, uma fé que se move pelas circunstâncias, uma fé que se move por aquilo que vê, uma fé que é incapaz de trazer aquilo que é invisível para o visível. Arrependa-se por olhar ao redor e, diante de tantas notícias ruins, você permitir que a sua confiança em Deus seja abalada, a ponto de questionar sobre tudo o que está acontecendo. Arrependa-se por atitude e ações que lhe tiraram do centro da vontade de Deus. Queremos te convidar agora para um tempo de clamor. Queremos clamar sobre a sua vida, para que haja despertamento para tudo aquilo que o Senhor lhe chamou para viver. Clamamos para que você não se prenda ao conforto de suas rotinas, não se habitue à sua zona de conforto, mas que haja envolvimento com a mensagem profética que está sendo liberada. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, diz: creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Ou, em outras versões, serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus, que você possa ser direcionado pela voz do Espírito de Deus e não por suas emoções e concepções. Por fim,
nesse ambiente de oportunidades, queremos apresentar e queremos liberar alguns decretos que serão como proclamação para a sua vida, para você tomar e ter como base na sua oração diária. Porque no calor da guerra, o inimigo tem usado rumores e fake news para nos tirar do foco daquilo que nós deveríamos realmente nos importar. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ela diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Que possamos manter os pés no chão, mas os olhos fixos no céu. Decretamos que você possa usar o seu tempo com eficácia, com a eficácia naquilo que você foi chamado. Não se prendendo a coisas que não edificam, e que nem apontam para a salvação. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, e versículos de 8 a 9, diz: logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Por isso, em nome de Jesus, que você possa aproveitar bem as oportunidades que lhes serão dadas, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por fim, queremos liberar sobre a sua vida o decreto de ousadia. Mas por que ousadia, pastor? Porque a igreja está sendo intimidada por essa crise que está sendo instaurada no mundo. A igreja tem sido coagida, tem se prendido dentro das suas casas. Nós queremos compartilhar um texto do livro de Atos que vai desatar a sua vida, que vai lhe estimular a assumir uma posição ousada diante de tudo que está acontecendo. O livro de Atos, no capítulo 4, versículos 29 a 31, cuja narrativa ela é bem pontual para nós, diz assim: os discípulos reunidos e conscientes da responsabilidade que estava sobre eles, oraram dizendo: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Que o Senhor seja revelado em nossas vidas a partir dos nossos testemunhos, de maneira que possamos querer viver um evangelho de ressurreição que os conduza à salvação. Sejamos nós essa igreja viva, orgânica e relevante para esse tempo. Que possamos adentrar nesse tempo devocional conscientes da responsabilidade que temos como primogênitos, assumindo pessoas, transformando lugares e mudando a história da nossa geração. Desejo que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.